Hoje nós vamos falar aqui sobre como colocar volumes dentro do modelo, né? Fazer um godê, um evasê, no caso aqui, né? Ou até um jabô. E são várias maneiras, e aqui eu vou demonstrar algumas, mas a gente pode também fazer como o traçado, que é o carrinho de bebê, para fazer um jabô, ou pode fazer um círculo. Então, são várias maneiras, vou só mostrar aqui algumas, e aí vocês usam a criatividade aí. Se não conhecem, né, vão conhecer, né, como se as possibilidades do Lectra. E se já usam e se não usam dessa forma, podem vir a usar, porque o Lectra, como a gente fala, sempre ele tem muitas funcionalidades, né? Ele é um sistema que ele te dá várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então eu não posso falar que é essa ou essa que de repente você vai achar uma terceira, né? Então eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, né? E você continua aí descobrindo outras formas, né? Ou usando aqui, seguindo as nossas dicas aqui, tá? Meu nome é Eli Rodrigues, esse aqui é o canal Eli Rodrigues Modelagem. Se você gosta de dicas sobre como usar o sistema Lectra, se interessa pelo sistema digital, segue aqui com a gente, segue nosso perfil, curte, comenta e liga o sininho ali para que você possa receber sempre as nossas novidades. Todo mês, no final do mês, nós lançamos um vídeo falando sobre as funcionalidades e demonstrações de como é usada aqui, como é operada aqui no sistema Lectra, tá? Se você gostou, curte aí, que isso é muito bom para o nosso perfil. E vamos lá ao objetivo aqui, que é dar volumes ao seu molde. Vamos supor aqui, ó, que eu quero fazer uma saia que ela tem o volume só embaixo. Então, eu vou ter a saia e vou ter aqui a parte de baixo dela, sabe a saia sereia, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Pionés. Vou aumentar ela aqui uns 10 centímetros, para dar uma sereia um pouco mais bonita, né? 10 centímetros. Eu não vou falar exatamente como eu tô fazendo aqui, porque o objetivo é nós vermos a largura, senão eu vou dar uma aula muito longa, né? Então, as larguras não, os volumes, né? 10 centímetros, não, é 10 centímetros negativo, menos 10. Como a gente sempre fala, a gente trabalha no plano cartesiano, tá? Então, sempre é x positivo, x negativo, em horizontal, né? Y positivo, y negativo em vertical. Se você não sabe o plano cartesiano, dá uma olhadinha em questões de matemática, que você sempre vai ver lá a cruzinha, né? Não é cruzinha. É uma cruz mesmo. X na horizontal, Y na vertical. Aí, para mim dar volume aqui nessa parte de baixo, se eu fosse fazer uma saia sereia, ó, alongar, clico no ponto de cima, vou clicar no ponto de baixo, ó. Eu posso vir aleatório aqui, ó, e mostrar, ó, quanto ele tá vindo em X, ó. Lá no primeira coluninha, 6, 7, vou dar aqui 6, tá? Aí eu venho pra cá e ele gira pra cá. Uma coisa, se eu der aqui no tabulador, clicar no tabulador, ele, ó, só dá um clique no tabulador, ele muda para o outro lado, tá? Ó, cliquei no tabulador, ele muda para outro lado. Então, ele muda de lado conforme eu dar o clique no tabulador. Então, ele não vai só para um lado, vai para o lado que eu precisar. Então, vamos colocar aqui, ó, mais. Você pode também colocar um número ali, a 6, 8. Eu vou colocar aqui mais ou menos o que eu quero, tá? Ó, 6. Tá vendo? Aqui é o meio, aqui é o outro. Vou aqui dar mais um ponto aqui, ó. Vou alongar um pouquinho mais no meio aqui, ó. Vou alongar.
3. Aí, aqui eu vou alongar. Mais 3, tá? Se eu quiser, eu coloco um ponto curva aqui, ó. Adicionar pontos, apertando Shift, eu acrescento pontos curvas. Aqui. Aí, aqui também eu acrescento ponto curva. E eu vou colocando aqui, ó, só acertando como se eu estivesse desenhando com a régua mesmo, ó. Tá vendo? Essa aqui, vou sair aqui, clicar fora. Opa, J, folha corrente J. Vou puxar só essas duas partes para mim trabalhar com elas. Ó. J. Aqui. Rotação de 2 pontos. Eu vou só alinhar o meio dela aqui, ó. Meio. 90. Aqui. E eu venho aqui na simetria. Aqui. C. C, que é o pique, tá? É um caminho de acesso. E aqui você me dá a simetria de um ponto ao outro. E abrir, vou dar um C também. Então, aqui, deslocar, então aqui é a parte de cima, a parte de baixo da saia. Se eu quiser conferir, essa saia ainda tá sem costura, né? Então, eu posso aqui, ó, unir e mandar, e vem aqui no, opa, vem aqui no como tá, vou jogar um pouquinho aqui. E posso vir aqui em deslizar. Ó, aqui. Percebeu? E aí você confere, separar, tá pronta a sua saia sereia, né? Aqui a cintura vai ser mais ajustadinha, aí vai ter um cos, né? Mas aqui seria o volume da saia sereia. Então, vamos voltar lá. Aí eu tenho novamente essa saia aqui, vou buscar só ela. Essa saia não fosse uma saia sereia, ela fosse só uma saia evasê. Se eu for só uma saia evasê, então a gente vai fazer de novo a mesma coisa, o alongar, ó. Alongar e vou jogar aqui, ó, para esse lado. E eu vou alongar aqui, ó, vou jogar aqui também para esse lado, ó. Vou jogar aqui, ó, para esse lado. Pronto. Eu já tenho aqui uma saia evasê. Rotação de 2 pontos. Como eu falei, eu posso dar a medida ali na nossa caixinha no menu superior, na lateral esquerda superior, né, que aparece, ou eu posso só colocar a medida movimentando. Marca, segurando o Shift, eu coloco, segurando o Shift, eu coloco deslocar. Eu coloco os pontos, né? Então, sempre que você quiser colocar um ponto que seja um ponto de curva, que o ponto de curva é o ponto que não aparece. Aí você segura o Shift e acrescenta ponto. Então, você vai aqui no F1, acrescentar pontos e aperta o Shift. Sempre vindo de um ponto para o outro, tá? Ele não é igual ao Audacious, que você clica ali na linha e ele surge o ponto onde você quer. Ele tem que vir de um ponto para o outro ponto. Aqui, aí você vai só... Opa, eu criei um ponto, mas eu não quero. Então, vou apertar o Shift, vou criar um ponto curva e dar aqui, ó, supressão nesse ponto. Vou fixar pionés aqui, ó, pionés.
e vou acertar mais ou menos a cintura aqui, de acordo com o que eu preciso. Esse aqui é um exemplo só de funcionalidade, então nós não estamos usando medidas exatas, mas quando você for fazer, você tem que usar medidas exatas. Quer dizer que você já vai colocando lá na caixinha as medidas que você quer. Vou dar aqui, abrir. Essa curva tá muito... Aqui, simetria. Pronto. Aí sempre você vai colocar o fio, né? E vai nomear a peça. Então, aqui uma saia godê aberta, tá? Aí vamos pôr folha nova. Vamos supor que você queira criar um jabô só o jabô. Então, você pode vir aqui, ó, um círculo, fazer um ângulo não, um diâmetro, né, de 5 ou de 3, né? Vou fazer de 5. Depois você pode selecionar, fazer um paralelo nesse diâmetro aqui, uma paralela nesse diâmetro, e vai colocar mais 5. Então, esse 5 vai ser a sua largura. Aqui, ó. Vendo? E aí, eu já fiz o meu. Eu já fiz o meu jabô. Eu estou tirando só aqui os pontos do curvas. Pontos curvas. Fusão de curvas. Fusão de curvas transforma o ponto de extremidade, que é o quadradinho, em característicos, que é o xizinho, tá? E o xizinho vermelho é ponto curva. Certo? Aí eu posso aqui, ó, eu tenho esse jabô, né? Eu posso vir aqui, ó, partir ele, opa, mais vezes. Vim aqui, ó, e emendar em F5, fusão. Desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse ponto. Pronto, aumentei aqui já meu jabô. Vamos supor que se for colocar numa camisa, né? Ele já tá pronto. Quando eu vou colocar na camisa, geralmente ele começa em nada, ou às vezes aí você vê, mas às vezes termina em nada. Aí é só você fazer a alteração, deslocar
no final dele. Pode ser, opa. Lectra é como se fosse mexer com a mão. Então, você pode fazer o que você achar melhor dentro do seu modelo. Sem medo. Então, vamos supor que eu vou fazer como se fosse na mão. Então, tem que morrer em nada, né? Eu posso puxar esse daqui, ó. E já... E colocar um... Opa! Colocar um ponto aqui, ó. Ponto curva. Vou colocar 2 pontos curvas. Para mim ver o ponto curva, eu não vejo se eu tiver desligado o ponto curva aqui no menu inferior do lado esquerdo. Então, eu ligo aqui o menu inferior do lado esquerdo e vou ver os pontos curvas que tem dentro da minha peça. Botão do mouse, o meio, a bolinha aqui, eu posso aumentar e diminuir, tá? No Lectra você pode também modelar como você modela na mão, então você abriria essas partes, poderia fazer dessa maneira também, ó. Aqui se fosse um jabô, né, terminando em nada. Então ele começa lá com uma ponta às vezes maior, às vezes eu faço com uma ponta maior aqui, ó. Ali vem e vai diminuindo, aumenta um pouquinho proporcional aqui e vai diminuindo aqui. Né? Aí é do modelo que você tiver lá. Aí, se eu fosse fazer, às vezes eu posso pegar um volume que não é tanto, né? Então, eu venho aqui, ó. Folha nova, vou criar uma folha nova, né? Posso vir aqui em retângulo. Cinco por 5. Um, dois, três. Pronto. Aí eu posso vir aqui. Parar. Não, vou separar aqui. Deixa eu voltar. Separar esse. Posso vir aqui. Colocar uma pontinho aqui, um pontinho aqui. Como eu falei, há várias maneiras, né? Jogar um pouquinho para baixo, jogar aqui meiozinho para baixo, milímetrozinhos, só para dar uma arredondada. E vim aqui, ó, Bezier, que seria o desenhar, apertando o Shift. Opa. Bezier, eu clico aqui, aqui, pronto. Vem aqui, sem costura, o ponto. Tá vendo aqui? Rotação de 2 pontos, opa. Rotação de 2 pontos eu ponho no fio, ó. No F2, rotação de 2 pontos. Volto aqui no 90. E aí, esse meu fio, eu vou querer que ele seja um fio reto no fio da peça. Aqui. Que essa parte vai entrar no fio da peça. Aqui eu dou uma fusão só para transformar ele em característico.
Só dou uma ajeitada. Ah, esses daqui também, ó, em característico. Tá vendo lá em cima, menu superior do lado esquerdo? Tá vendo? Eu vou movimentando. Então, eu posso colocar também a medida que eu quero que ele desça. 0 ponto, opa. Ponto 3. Menos 0,3. Vendo? Vamos voltar lá, Ctrl Z. Ó, eu coloquei o marca depois, mas tá vendo que ele desceu, ele subiu. Então, ele desceu esse 0,3. Liga sempre o marca quando você for trabalhar, porque o marca, ele mostra exatamente o que você fez. Isso é muito importante. Tem essas quebrinhas. X, liga um ponto curva, né? Ponto curva, ponto curva. Aqui você pode substituir todos os pontos por ponto curva. No F5, simetria de 2 pontos. Opa. Então, tá aqui, ó, godezinho partindo de 2 retângulos, né? J. 2 retângulozinhos. É isso, pessoas. E espero que vocês tenham gostado. Vamos dar o 8 aqui, né? Para mostrar tudo que a gente criou. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido alguma dúvida. Se vocês precisarem das funcionalidades e demais, tiver que fazer alguma pergunta, pode me mandar aí nos nossos comentários ou lá no Instagram, Eli Rodrigues Modelagem, que a gente responde aí, tá sempre tentando colaborar um pouquinho, né, para o seu conhecimento do sistema, do sistema elétrico, é o sistema mais completo aí do mercado, tá ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.